participação no telefone. Bom dia, quem fala? É o Assis do Satélite. Fala, Assis, teu recado. Rapaz, eu vou fazer 2 perguntas para o Gustavo, é um pouco polêmica, mas é necessário. Fica à vontade. É que ele responde como pessoa, não uma pessoa imparcial, sem tratar de política. 2 situações. A primeira, né, que a gente viu a TV Nacional, né, ela publicar questão do 8 de janeiro lá, né, que representando. Se ele acha certo o julgamento ser por os ministros, né, que de uma certa forma, que já foi ministro do atual presidente, que já foi advogado, né, mais de 10 anos advogado, e outras pessoas que foram colocadas por ele no Supremo. E a outra situação é a respeito do que a gente vê, né, que o governador daqui de Teresina, ele ficou muito negativo nessa parte de blitz, né, que levava as motos do trabalhador, né, como foi citado. Se ele entende, assim, que essa questão de não prender mais as motos, né, que foi citado trabalhador, não é um meio político, não, já visando 2026. Bom dia. Ok, Assis, obrigado pela tua participação. Fala, Gustavo. Muito bom dia, Assis. Pertinente, né, o seu questionamento. Bom, o que é que leva um ministro ou um juiz, um magistrado a ser levado à suspeição? Não é? Rapidamente aqui para que você entenda de forma pedagógica. São declarações, não é? De forma pessoal. Você não viu nenhum desses ministros no meio da rua ou dando uma entrevista para um meio de comunicação de forma pessoal falando a respeito do processo. Segundo, não houve manipulação. Isso houve um processo investigatório da Polícia Federal que reuniu elementos que, ao entender da própria instituição Polícia Federal, levaram ao indiciamento destas pessoas, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, como o líder dessa organização criminosa. Levado o inquérito, a Procuradoria antes passa pelo STF. Por que está ocorrendo esse julgamento no STF? Porque reuniu entes dos 3 poderes, o executivo, o legislativo e o próprio judiciário. Por isso que isso está tramitando lá no STF. Não foi um ataque simples, não foi um movimento simples, não foi, como o ministro Alexandre de Moraes disse, um passeio. Inclusive, eu acho que aqui é uma opinião minha pessoal, ele foi muito feliz, e aí eu aplaudo, nesse momento, a exibição de alguns julgamentos, inclusive os polêmicos, para a população não ser envenenada pelas fake news. Você assiste o julgamento e vê os argumentos que o ministro relator utilizou baseado em fatos, baseado em vídeos, nos ataques aos 3 poderes, o comportamento, a logística que foi montada, por exemplo, nos quartéis. E o próprio ex-presidente, numa coletiva, ele tenta se isentar dizendo que gravou um vídeo pedindo a desmobilização, mas ele pediu essa desmobilização quando ele viu que as Forças Armadas em conjunto não apoiaram. Então, em síntese, é isso, tá? Em síntese, mas ele tem mais um questionamento em relação às blitz. Daqui a pouco o Gustavo vai responder. Pode ser, Gustavo? Sobre as blitz. As blitz, pronto, daqui a pouco. perfeito. Mais participação aqui é o Santos do Mocambinho. Bom dia, nobres apresentadores. Não tem procuração para defender a prefeitura, mas o que se sabe é que o débito deixado é de mais de 1 bilhão. Ok, Santos, obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação no WhatsApp. Bom dia a todos da Rádio Dia. Eu queria aqui fazer um comentário e também gostaria que vocês fizessem a visão, né? Uma opinião de vocês. Rapaz, o que é que está acontecendo aqui na Igreja Santa Maria da Godifre nessas últimas semanas? Aqui é tanta polícia aqui que você fica besta. Polícia, moto e tal. Aquela confusão sem fim. Parando tudo e tal. Só que todo dia tem assassinato. Todo dia tem alguém morrendo aqui na bala. Aí eu não entendo qual é a tática que eles trabalham que não conseguem inibir, né? Ontem mesmo estava cercado de polícia e já teve uma morte ainda, né? Fora o corpo que foi encontrado. Bom dia a todos. Ok, Neto, obrigado pela tua participação. Natan, voltando aqui para o assunto rápido aqui, eu não para concluir ainda essa questão do Assis, do STF, entenda
cada ministro foi suscitada a suspeição. Houve um julgamento, inclusive, para saber se eram suspeitos ou não. Então, você não viu em nenhum momento um ministro desse de forma particular, numa festa ou num meio de comunicação, falando do seu ponto de vista em relação aos autos. Eles só externaram agora. E se você tiver a paciência, dá uma assistida. Isso está nos arquivos, está nos anais, justamente para a população ter acesso, ver e fazer seu juízo de valor. O judiciário ele não pode temer também a opinião pública, mesmo contrária, porque ele tem que seguir os ditames da lei. Em relação às blitz, o que está acontecendo? O governador, no início do seu mandato, ele levou uma mensagem para a Assembleia isentando as motocicletas até 170 cilindradas de pagar o IPVA, mas não isentou de pagar o licenciamento, não. Isso quer dizer que as motos poderão ser apreendidas, sim, desde que não sejam pagas o licenciamento. Agora, o que foi que o secretário de Segurança falou? Está sendo encaminhado para a Assembleia um projeto de lei para que os veículos que não estão em dias com o tributo, que é o imposto, o IPVA, não sejam apreendidos. Sabe por quê? Porque o Estado tem outros mecanismos de cobrar, como judicialmente. Se o cidadão que não paga o IPVA, não é, ele vai para o cadastro, vai para o Serasa, né, vai para negativado e é entrada com uma ação judicial, que pode acarretar, inclusive, o perdimento do bem. Se o valor do imposto for menor do que o valor do bem, vai para leilão, a diferença, não é, daquele saldo vai para o antigo proprietário. Então, diga-se de passagem que avisos estão sendo dados, está sendo publicitado. Cabe o cidadão ou não seguir. Natan, só em relação à questão da Santa Maria da Codipe, o nosso ouvinte, o Neto, fez um comentário muito pertinente, porque, né, ele desenhou o cenário. Lá há uma presença muito forte de policiais, militares, a polícia está presente na comunidade, no entanto, há índices de violência que, segundo ele, todos os dias, como a gente vê nos programas policiais, não só lá, mas há crimes, né, sendo cometidos praticamente diariamente. Por que a presença da polícia não inibe, né, a questão da criminalidade? É uma pergunta bem pertinente. É bom lembrar que as forças de segurança, elas precisam ter estratégia e atuar com inteligência, né? Claro, a gente pode ir também para aquele cenário de que, com a presença da polícia militar, a situação já não é muito boa. Imagina se a estratégia for diferente, né? Só para concluir, mas em tese é exatamente isso. Eu acredito que a Secretaria de Segurança tem suas estratégias, tem sua equipe de inteligência, a presença da Polícia Militar faz diferença e contribui para a redução da criminalidade. É claro que sempre vai existir crimes. Infelizmente, na sociedade, sempre vai existir esse tipo de crime. Agora, é torcer para que, no caso, a Polícia Militar se faça cada vez mais presente, a Polícia Civil tenha também eficiência no que diz respeito às investigações e haja uma legislação severa para garantir que não haja impunidade, porque o trabalho da polícia é apenas o início, né, do combate à criminalidade. É preciso lembrar também do trabalho ostensivo da Polícia Militar, da investigação que compete à Polícia Civil, do Judiciário em julgar, né, e condenar, a gente espera, os criminosos, além da presença do Estado, como a gente citou no começo do programa, que se dá por várias outras formas, o que também ajuda e é decisivo para reduzir a violência. E dizer também que essa questão do trabalho preventivo, ele surte muito efeito quando apreende armas, quando prende indivíduo que tem mandato de apreensão em aberto. E aí o que ocorre? Nós temos que também ter um ponto de vista aqui, que tem crimes que são imprevisíveis. Por exemplo, o indivíduo que foi cometer um crime, um roubo com outro, e aí se desentendeu na hora da divisão do furto, o outro matou o outro. Como é que a polícia vai prever? Um indivíduo que está tomando uma com um amigo e se desentende e tira a vida do colega. Então, o cara que sai de casa premeditadamente para executar um crime. Exato. Né? As próprias mortes envolvendo facções, elas são difíceis de serem impedidas, porque ali o tribunal do crime já decidiu que determinada pessoa vai morrer. Então ela vai morrer de qualquer forma, com a polícia militar presente ali ou não. Agora, a presença da polícia, com certeza, reduz de forma significativa a circulação de assaltantes nas vias do
reduz de forma significativa, sem dúvida nenhuma, a presença, né, dos malas, como a gente chama, que podem assaltar o cidadão de bem, né? Porque, claro que não é interessante a morte entre os faccionados, mas, em primeiro lugar, a proteção à sociedade do cidadão de bem. E a presença da polícia, com certeza, inibe esse assalto feito na parada de ônibus a homens e mulheres que estão indo ao trabalho, garante a presença, né, as condições para que a comunidade, a juventude, frequente um espaço, uma pizzaria, frequente uma quadra esportiva. Eu acho também, João, então, o controle social do eleitor em cima dos legisladores federais. Porque a gente sabe, isso já está mastigado. Tem que mudar a legislação do Código Penal, do Código de Processo Penal. As penas são muito brandas. A vida é vida, gente. Então, a partir do momento que há um endurecimento, não é à toa que o presidente de El Salvador foi reeleito com mais de 80%, praticamente quase unanimidade, por conta da sua política pública de segurança. Porque efetivamente a punição está ocorrendo. Inclusive, está até recebendo demanda externa.